saia da zona de conforto, entre numa zona de desconforto, mas de preferência com as pessoas certas ali do seu lado, para estar te auxiliando no processo. Se você é o cara mais inteligente da mesa, tá na hora de trocar de mesa, tá na hora de conectar com outras pessoas. Então, fortaleça o network. Isso é uma das coisas assim que para mim tem feito muita diferença na minha profissão. Bom dia, boa tarde, boa noite no mundo do conhecimento. Bem-vindo, caro ouvinte. Por aqui falamos sobre inovação, tendências, dicas e a prática da medicina, além de assuntos sobre qualidade de vida. Por aqui compartilhar conhecimento não é dividir, mas multiplicar. Que tal falarmos sobre um assunto sem fronteiras no mundo do conhecimento? Medicina do conhecimento é ciência e informação a qualquer momento e em todo lugar. Eu sou o Pablo Guzmão, anestesiador. Seja bem-vindo a mais um episódio da temporada do nosso podcast Medicina do Conhecimento, onde desvendamos os mistérios da medicina de um jeito que você entenda e se interesse. Vivemos num mundo que cultua o corpo e a forma física. Malhar, correr, nadar traz um status de longevidade. Mas e o seu cérebro? Você o exercita? Seria possível fortalecer o cérebro como fortalecemos os músculos? Eu converso com meu amigo de mentoria, Dr. Camilo Azeredo, médico neurologista, mineiro de Belo Horizonte, e sempre teve o sonho de ajudar pessoas através do cuidado com a saúde. Ele é formado pelo FMG e se tornou neurologista pela Santa Casa de Misericórdia de BH. Atualmente ele se dedica ao seu consultório em Betim e atende por telemedicina e conscientiza seus pacientes através dos conteúdos de seu blog, YouTube e seu Instagram. Nosso objetivo nesse episódio é contribuir para mais saúde e qualidade de vida. Fica a dica: cuide bem do seu cérebro. Seja bem-vindo, Camilo, ao mundo do conhecimento. Desde que você fale mais de você para os nossos ouvintes. Pablo, mais uma vez obrigado aí pelo convite e espero que esse tempo nosso aqui seja de crescimento e de muito conhecimento, né? A medicina do conhecimento. Meu nome é Camilo Azeredo, eu sou neurologista. Atualmente eu atuo aqui na cidade de Betim, no consultório particular, faço também atendimento por telemedicina e tenho me dedicado nos últimos anos a estudar um pouco mais sobre neurociência, estudar um pouco mais sobre transtornos do neurodesenvolvimento e a estudar as demências, esse universo que realmente cada dia que passa está mais frequente, mais comum no nosso dia a dia, à medida que a população vai envelhecendo. A minha graduação é na Universidade Federal de Minas Gerais, eu já tenho 20 anos de formado, a gente não pode ficar falando isso muito alto não, porque senão rola uns bullying aí, né? Etarismo, né? Tem nome isso, etarismo. Mas já tem 20 anos que eu estou nessa jornada como médico, mas tenho mais coisas boas do que ruins para dividir, sou muito feliz na minha profissão. A nossa profissão, né, de médico, com certeza a idade ajuda muito na tomada de decisões, porque só quem viveu muitas experiências, botou a mão na barriga de muitos doentes, é que vai saber diferenciar rapidamente entre os diagnósticos mais complicados. Mas aqui a gente vai falar de algo também que é de grande interesse, que é mente sã em corpo são. Hoje a gente vive um culto da beleza, de um corpo saudável, mas muita gente se esquece de que acima desse corpo existe uma mente que precisa ser cuidada e muito bem estudada, né, entendida, né? Então eu queria, vou fazer algumas perguntas para a gente começar esse nosso bate-papo, esse podcast, e a primeira seria, na sua opinião, Camilo, qual a relação entre a saúde do corpo e a saúde do cérebro? A pergunta é muito pertinente, muito importante. Tudo aquilo que faz bem para o corpo vai fazer bem para o cérebro. Tudo aquilo que faz mal para o corpo
fazer mal para o nosso cérebro. E entendendo que a mente está localizada onde? No nosso cérebro. Então, atos positivos farão bem para o cérebro, para a nossa mente. Atos negativos farão mal para o nosso cérebro, para a nossa mente. Você alimentar de forma saudável, você dormir bem, praticar atividade física, controlar a quantidade de sódio na alimentação, isso fará bem para o seu corpo e fará bem para a sua mente, para o seu cérebro. Tem uma frase que eu gosto muito e eu compartilho muito nas minhas redes sociais, que tudo aquilo que faz bem para o coração, quer dizer, para a nossa saúde cardíaca, vai fazer bem também para a nossa saúde do cérebro. Hábitos ruins, como cigarro, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o não tratamento de doenças crônicas, como pressão alta, diabetes, vai causar um dano para o nosso corpo e causar um dano para o nosso cérebro. A barriguinha crescendo, você olha a calça tendo que trocar o número, o cinto cada vez fazer um buraco a mais. Mas e nosso cérebro? Como é que funciona isso? A gente percebe o que está acontecendo com o nosso cérebro de uma forma mais clara, mais objetiva? É um pouco mais difícil, mas a gente pode ter sinais de como o nosso cérebro está funcionando, se ele está funcionando bem ou está funcionando mal. A gente nota muito uma queixa muito comum no nosso meio, que é a fadiga mental, o brain fog, de névoa cerebral, e eu escuto muitos colegas médicos com esse sintoma, com essa queixa de cansaço excessivo na mente, dificuldade de concentração, memória ruim, uma percepção de como se tivesse uma nuvem, uma névoa no cérebro. Isso são sinais de que a saúde do seu cérebro não está boa. Então, é necessário rever os hábitos, analisar como que seus hábitos estão. A gente tem uma capacidade muito grande de fazer escolhas, né? Tem o livre-arbítrio aí para fazer escolhas positivas ou negativas. Então, que façamos as escolhas positivas, né, Pablo? Nesse ponto de vista que você acabou de levantar, acho muito interessante que muita gente fica preocupado com atividades, exercícios para a manutenção de uma produção cerebral constante, que achando que com isso nós poderemos prevenir algumas doenças degenerativas, né? Doenças que afetam a nossa cognição. Mas nós esquecemos muitas vezes que fazemos parte de um ecossistema, né? De um conjunto de órgãos. E aí eu queria te perguntar, da sua opinião, a alimentação pode influenciar o funcionamento do cérebro? Alimentação e cérebro tem uma relação muito próxima. Fazendo aquela associação, né? Se você dá bons alimentos para o seu cérebro, bons aminoácidos, bons carboidratos, boas proteínas, o seu cérebro vai utilizar desses para funcionar melhor. E oferecer para o cérebro alimentos ruins, alimentos ultraprocessados, ricos em glutamato, conservantes, corantes industrializados, isso vai prejudicar também o funcionamento do cérebro. Alimentos ruins vão prejudicar o funcionamento normal dele. Tanto que países onde a alimentação é mais rica em legumes, verduras, frutas, peixe fresco, grãos, existe uma incidência, uma prevalência bem menor de AVC isquêmico, uma prevalência, uma incidência bem menor de Alzheimer. Nas blue zones, né, que é as zonas azuis tanto faladas, um dos pontos que realmente existe uma semelhança no comportamento dessas comunidades, dessas cidades, é a alimentação saudável. Então, tudo que
que vem da terra, né? Tudo aqui que está no hortifruti, nós temos que ingerir em maior quantidade. É a famosa frase: cada vez a gente tem que desembalar menos e descascar mais. Então, desembalar menos quer dizer comer menos alimentos ultraprocessados e descascar mais, quer descascar uma fruta, um legume. Um fato interessante, Pablo, na minha cidade tem uma fábrica, uma indústria alimentícia muito famosa e alguns pacientes meus trabalham lá. Isso me deixa preocupado, me deixou muito preocupado quando o paciente me disse que lá eles produzem o suco de pozinho, de laranja. E uma das frases que essa paciente me disse foi: eu nunca vi entrar uma laranja na fábrica. Nunca vi entrar uma laranja. Nunca vi entrar uma fruta lá. O processo de fabricação daquele suco é uma mistura de açúcar, corante, conservante. Isso nunca vai fazer bem para o cérebro. E, infelizmente, é isso que os nossos jovens, adolescentes, adultos jovens, idosos estão ingerindo atualmente. A alimentação é um ponto crítico. A gente tem que falar muito sobre isso. E parece que é o famoso simples, arroz com feijão. A gente precisa falar sobre isso. A alimentação é o básico. Alimentando bem, a saúde do cérebro vai bem. Alimentando bem, a saúde do corpo vai bem. Então, a dica primordial, a primeira dica é alimentação saudável. A gente tem que ter uma alimentação saudável para ter um bom funcionamento do nosso cérebro. É o que a gente chama de comida de verdade, né? É a saudade. Comida de verdade. Comida de verdade, a saudade da comida da avó. Isso fazia toda a diferença, né? Pelo menos a correria do dia a dia e todo esse processo que temos da facilidade dos alimentos embalados, ele tem tomado conta e mudado muitos dos nossos hábitos, né? Mas isso é importante mesmo, de uma forma familiar. Quando você atende um paciente, obviamente, você não pode tratar apenas esse paciente. Você vai tratar a família, né? Você vai envolver a família. No seu caso, pacientes às vezes mais idosos, mas os próprios filhos, eles têm essa visão de que um dia chegará a idade dos seus pais, né, dos seus avós, e também acabam se envolvendo nesse processo. Agora, existem também alguns pilares, né, quando a gente fala da saúde do cérebro, um deles é o sono. A grande maioria dos colegas médicos que tem aí um relógio diferente comenta, né? Hoje a minha pontuação aqui do sono tá boa, a média da semana tá ruim. E o que você acha qual a importância real do sono nessa preservação da saúde cerebral, da longevidade cognitiva? Eu vou usar como exemplo uma pessoa próxima, eu. Eu, há 10 anos atrás, eu dava muitos plantões noturnos e os plantões da neurologia são os plantões, às vezes, muito imprevisíveis, né? Você realmente pode não ter nada, como pode ter um paciente com AVC isquêmico em que você tem que acompanhar em toda aquela jornada dentro do hospital. Então, os plantões noturnos, eles são bem cansativos, estressantes, e naquele momento, naquela fase da minha vida em que eu tinha uma privação de sono, que eu dormia muito mal, foi uma fase em que eu tinha muito cansaço, muita fadiga, sentia muita dor no corpo, minha concentração era muito ruim. Então, a partir de mim, eu já cheguei a essa conclusão do quanto que é importante o sono. E 2 anos após ter encerrado os meus plantões, eu ainda sentia alguns problemas relacionados com aquela rotina que eu tenho. Quando dormimos mal, o nosso cérebro ele passa por um processo inflamatório crônico, de estresse oxidativo, de dano mitocondrial. Isso faz com que aumente muito
o risco de alguns problemas, como, por exemplo, um transtorno de ansiedade, uma depressão, um déficit de atenção, problemas relacionados à memória. Em casos mais graves, crônicos, né, de privação do sono crônico, é sabido que trata-se de um fator de risco para o desenvolvimento do Alzheimer. A insônia, ela estimula o sono de má qualidade, ele estimula a formação de placas senis. As placas senis, que são os achados neuropatológicos do Alzheimer. As placas senis é um acúmulo anormal de proteína beta-amiloide. A privação do sono, em estudo, é a formação dessa proteína anormal. Então, é importante, à medida do possível, que a gente sabe da realidade do país, é necessário os profissionais trabalharem à noite, precisa de médico à noite, mas o ideal é evitar-se a privação do sono. É uma dica valiosa, assim, uma dica muito preciosa. Cuide bem do seu sono, tente ter uma boa higiene do sono, tente seguir aquelas regras, né? Não se alimentar próximo ao horário de deitar, 2 horas antes de ir para a cama, não utilizar celular ou outros aparelhos eletrônicos, evitar a cafeína no período da tarde. Medidas essas que auxiliam na qualidade do sono. E eu sei, para a realidade do médico, é algo bem complexo, bem difícil, mas que é necessário de alguma forma, ou rever as escalas de plantão futuramente, é algo que realmente tem que ser falado. Existe talvez uma necessidade de rodízio, né? Ou um período de descanso realmente maior, né? A gente nota que muitos não se preocupam com isso. Eu concordo que algumas especialidades são efetivamente notúrnicas, né? São noturnas mesmo, mas eu acho que um rodízio e o descanso faz parte desse equilíbrio. Agora, você pode nos dar algumas dicas de como podemos ter um cérebro mais saudável no dia a dia? Eu dei 2 dicas aqui: alimentação saudável, sono, né? Realmente manter uma boa rotina de sono, uma boa higiene do sono. A prática de atividade física é algo muito poderoso para a saúde do nosso cérebro. Existem inúmeros estudos mostrando, dentro da minha especialidade, o poder que a atividade física tem na prevenção de doenças neurodegenerativas, seja doença de Parkinson, doença de Alzheimer, redução de risco de doenças cerebrovasculares, então redução de risco de AVC. Então a prática de atividade física é algo que tem uma importância muito grande, independente se são exercícios aeróbios, anaeróbios, exercício físico. Não ficar parado é muito importante. Outro ponto é manter-se atualizado. Isso, nós médicos, nós somos caxias, né? Nós somos nerdolas, né, Pablo? Então, nós gostamos de estar nos atualizando. E isso é importante. À medida que nós estudamos mais, que saímos um pouco da nossa área de atuação, tentamos aprender uma nova língua, isso vai estimular a neuroplasticidade, isso vai estimular a formação de novas sinapses, novas conexões. Então, o estudo ativo, ele é muito, muito importante. O interessante, tem um estudo em freiras em que concluiu-se que aquelas freiras, foi acompanhando essas freiras ao longo das décadas, que aquelas freiras que tinham uma vida intelectual mais ativa, elas tiveram menos risco do desenvolvimento do Alzheimer. Então, a partir disso, nós já temos, então,
o entendimento da importância de se manter com a mente ativa. Outro ponto que é muito importante é socialização. O isolamento é um fator negativo para o cérebro. Então, o indivíduo ficar muito isolado, não estar em ambientes com pessoas, não estimular o diálogo. O isolamento é algo ruim para o cérebro. Então, mantenha-se conectado às pessoas. Então, a conexão ela é muito, muito importante. Uma outra dica que é até um pouco negligenciada é cuidar da saúde dos ouvidos. A baixa audição, a hipoacusia, uma doença, é um problema que vai afetar também a saúde do nosso cérebro. Pode afetar a saúde do nosso cérebro. Voltando ao tema Alzheimer, a baixa audição é um fator de risco para Alzheimer. Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde auditiva. Cuidado com a saúde em termos do humor, de ansiedade. Então, a gente tem que buscar realmente evitar uma ansiedade, evitar uma depressão. Isso vai ajudar também na saúde do nosso cérebro. Então, as dicas básicas de que eu digo aí que são fundamentais são essas. E a gente vive momentos, né, comuns na vida do médico de muito estresse. O médico que lida com a emergência, o médico que tem que tomar decisões rápidas, assertivas. Como que a gente pode falar para os nossos ouvintes como que o estresse afeta efetivamente o cérebro? O estresse é um fator de risco muito grande para a nossa saúde cerebral. Assim como a insônia, assim como alimentos ultraprocessados, o estresse também estimula aquele processo inflamatório crônico. O estresse também vai acelerar o dano mitocondrial. O estresse ele vai ativar a formação dessas proteínas anormais no nosso cérebro, que são as proteínas beta-amiloide. É importante existir um manejamento do estresse. É importante falar-se sobre esse tema e tentar encontrar formas de minimizar o estresse na classe médica. E o estresse, não só para a saúde do cérebro, ele faz com que aumente bastante também o risco cardiovascular, infarto, arritmias. Existem vários estudos mostrando que a sobrevida dos médicos é menor do que da população geral. É um dado muito dito, muito comentado e que necessita todos nós fazermos uma reflexão sobre o tema. E como que minimiza o estresse? Como diminuir esse fator nos médicos? Redução de carga horária, trabalhos excessivos, trabalhar em grande pressão durante horas e horas, é importante ter essa redução. Aí vem, de novo, né, o cuidado com a alimentação. Nós, médicos, em vários momentos, negligenciamos muito o que nós comemos, geralmente dando preferência para alimentos rápidos, né? E isso faz com que a nossa saúde vá lá embaixo e a saúde dos nossos pacientes lá em cima, né? Então, o médico tem uma tendência a negligenciar muito, muito a saúde. Prática de atividade física, alimentação, cuidado com o sono. Então, são pontos muito importantes para minimizar esse estresse crônico. É interessante, às vezes a gente olha para as pessoas, né, sem etarismo, claro, de dizer, poxa, essa pessoa tem uma idade, né, é tão jovem, mas tem um cérebro, mas parece velho, né? O cérebro envelhece realmente? Como que a gente pode retardar esse processo? Sempre quando um paciente meu pergunta isso, doutor, o cérebro envelhece?
eu faço a seguinte analogia. Seu cabelo não fica branco? Sua barba também fica branca? Sua visão fica ruim? Sua pele fica enrugada? Seus músculos ficam um pouco mais fracos à medida que vai envelhecendo? Sim. Então não é diferente com o cérebro. Então o cérebro envelhece. Como que se é notado, né? O volume, o tamanho do encéfalo, o tamanho do cérebro, ele vai diminuindo à medida que nós envelhecemos, vai ocorrendo perda de neurônios, seja na substância cinzenta, seja na substância branca, mas principalmente na substância branca. Isso faz com que o cérebro diminua, né? Afinal de contas, uma vez que se perde aquelas células, não tem aquilo para ocupar o espaço. Então, naturalmente, o cérebro vai reduzir de tamanho, que é o envelhecimento propriamente dito do cérebro. O que podemos fazer para evitar ou reduzir a velocidade de envelhecimento cerebral? Eu quero viver até os 200 anos. Então, eu não quero morrer novo. Então, o que eu posso fazer para, com 200 anos, meu cérebro estar bom? Voltando naqueles temas. Cuidando do corpo, eu vou cuidar do meu cérebro. Controle das doenças crônicas, hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, evitar tabagismo, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, estar em um ambiente pouco poluído. Ambientes poluídos auxiliam no processo de envelhecimento cerebral. Cidades onde as pessoas são mais expostas à poluição, as pessoas tendem a ter um envelhecimento mais rápido do cérebro. Para proteger o cérebro, alimentação saudável, alimentos de verdade, cuidado com o sono, prática de atividade física, manter a mente ativa, o exercício mental, né? O exercício do cérebro é a leitura, é a escrita, é aprender algo novo. E vem aquelas coisas, palavra cruzada é bom. É bom, é melhor fazer palavra cruzada, não fazer nada. Fazer caça-palavras é bom? É bom, melhor fazer caça-palavra do que nada. Quebra-cabeça é bom? É ótimo, melhor quebra-cabeça do que nada. Então, tudo aquilo que puder fazer para estimular o cérebro vai estar ajudando. Perfeito. E existem duas situações, né? A gente está falando aqui na prevenção da evolução de doenças, né? Do desencadeamento dessas doenças neurológicas, e nós temos os pacientes que já chegam para você com um diagnóstico aí, você passa a partir de testes, um diagnóstico de Alzheimer. Existem alguns fatores que podem impedir essa evolução ou atenuar a evolução do Alzheimer? Existem medicamentos que podem ser utilizados? Como é que você vê isso hoje na nossa prática da medicina moderna? O que fazer para que o paciente tenha a melhor qualidade de vida a partir do momento que já se conseguimos identificar o seu diagnóstico de Alzheimer? Uma vez que a demência de Alzheimer já está instalada, infelizmente, como é com um conhecimento, ainda não existem medicamentos de uso em escala comercial que curem a doença. Então, os medicamentos, eles reduzem a velocidade de progressão da doença e, dessa forma, diminui aumenta o tempo pelo qual o paciente vai estar mais independente. Então, além de desacelerar, ele vai fazer com que a pessoa fique mais independente por mais tempo, quer dizer, que tenha mais autonomia por mais tempo. Alguns estudos têm indicado algumas substâncias que prometem um processo de cura ou pelo menos de
estacionamento da doença, que ela deixe de progredir a partir daquele momento. Isso que é o melhor do universo, uma medicação que cure a pessoa, ou que pelo menos faça com que a doença não evolua mais. Esses medicamentos, eles são úteis também para auxiliar nas alterações de comportamento. Eles podem não melhorar a cognição, mas eles podem melhorar os comportamentos dos pacientes com Alzheimer. A reabilitação cognitiva, que é uma estratégia utilizada, geralmente aplicada por terapeutas ocupacionais, são exercícios. É uma importante ferramenta para a diminuição da velocidade de evolução do Alzheimer. A prática de atividade física também é algo que é importante de ser feito nessa população. Em alguns momentos fica um pouco negligenciado ou coloca-se de lado o papel do exercício físico, mas o exercício físico ele é muito importante para essa população e tem a capacidade de auxiliar na desaceleração da doença. Além disso, o exercício físico vai possibilitar uma hipertrofia muscular, vai prevenir uma sarcopenia, vai diminuir o risco de uma queda e, com isso, vai diminuir o risco desse paciente tornar-se acamado. Então, a prática de atividade física é muito importante nesse sentido. O cuidado com o sono, o paciente já com uma doença instalada que não dorme, vai ter uma tendência a ter uma velocidade de progressão mais rápida da doença. Vai ter uma tendência a ter mais alterações comportamentais, agressividade, delírios, alucinações. Então, cuidado com o sono é muito importante. Mesmo com a doença já estabelecida, a alimentação saudável, os alimentos de verdade são muito importantes. E vem outras estratégias também que devem ser utilizadas nessa população. Estar envolvido num ambiente com pessoas. Então, a socialização ela é importante. Existe uma tendência a isolar esse paciente, de tirar esse paciente do convívio com outros idosos ou com familiares, e isso é algo que pode trazer um prejuízo para ele. Outro ponto também que é importante, que pode auxiliar, é a revisão com relação aos medicamentos já em uso. Existem alguns medicamentos que, utilizados nos idosos, por exemplo, antidepressivos tricíclicos, que eles têm um efeito negativo, aumentando confusão mental, agitação, constipação intestinal. Então é importante também ter uma revisão com relação aos medicamentos. Alguns medicamentos podem estar fazendo o mal. Excelentes dicas, Camilo. E nós nos conhecemos num momento em que ambos buscamos o empreendedorismo médico. E você, eu já percebi ao longo dos últimos meses, a sua busca pela excelência do cuidado com os seus pacientes. Eu queria te perguntar como que o paciente te acha, no seu site, a sua rede social, e que você falasse como que atualmente você mudou a forma de se comunicar com seus pacientes. O que isso mudou para você e para os seus pacientes aí? O empreendedorismo médico, ele me auxiliou a ter novamente brilhos nos olhos. Nosso mentor, Lourenço Tomé, ele fala muito essa frase, então estar envolvido nesse ambiente de empreendedorismo fez eu amar a medicina igual eu amei lá no início, quando fui escolher ela como profissão. Não que eu tenha deixado de amá-la, mas o excesso de trabalho, as pressões em vários sentidos, isso foi diminuindo aos poucos minha energia
e o brilho dos meus olhos. E isso acaba que estava afetando também a minha capacidade de assistência, a minha capacidade técnica. Então, uma vez que eu me envolvi no empreendedorismo, eu voltei àquela estrutura básica, ao meu cerne, né, ao meu núcleo, antes de ser médico, e com isso, essa energia voltando, ela refletiu, está refletindo de uma forma muito positiva no meu cuidado com meus pacientes. Eu passei a ter uma percepção melhor com relação aos problemas, eu passei a estimular mais a minha escutatória, que é uma característica importante do médico, é escutar o paciente, e quando a gente está inserido em algumas situações, em alguns ambientes de trabalho, ela é colocada de lado. Então o médico torna-se aquele membro ativo e tentando encurtar os processos, e com isso o resultado final nem sempre era muito favorável, muito positivo. Então o empreendedorismo me fez entender aquilo que eu quero como médico, aquilo que eu quero como neurologista, que eu quero estimular os meus pacientes além daquilo que eu fazia anteriormente, que eu não quero ser um médico somente prescritor. Os medicamentos são importantes, eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso, mas eu precisava de ter tempo para orientá-los com relação a mudanças de hábito, orientá-los com relação à importância da alimentação, da prática de atividade física, e algumas questões que às vezes deixavam passar e que prejudicavam o resultado final do meu paciente. Eu tenho mais tempo hoje para estar conversando com eles, porque eu tomei a decisão lá atrás de encerrar meus atendimentos por plano de saúde. Atualmente eu atendo somente no consultório privado, e eu utilizo de ferramentas que antes eu nem imaginava que eu poderia utilizar, o uso da própria inteligência artificial como algo que me auxilia a criar conteúdos pós-consulta para os meus pacientes. Hoje eu tenho mais tempo de descanso, hoje eu tenho mais tempo para minhas atividades extra-medicina, que impactam diretamente na medicina. Então, o empreendedorismo médico me fez reconectar novamente com minha vida. E quem tiver interesse de acompanhar meus conteúdos nas redes sociais, o meu Instagram é @CamiloAzeredo. Lá eu falo principalmente sobre a saúde do cérebro, tenho um enfoque grande nas demências, porque eu quero poder impactar a população em relação a esse tema, eu quero poder trazer conhecimento com qualidade sobre esse tema e auxiliar também os familiares, os cuidadores desses pacientes que estão muito soltos por aí, que estão sofrendo demais e não sabem muito o que fazer frente a um diagnóstico, frente a uma evolução de uma doença que traz um impacto muito grande para toda a família, que é o Alzheimer. Isso aí, a nossa missão realmente é divina, e nos reinventarmos faz parte desse processo. E acender a chama que nos trouxe, que nos fez escolher essa profissão pelo qual dedicamos 24 horas por dia e toda a nossa vida. A gente não deixa de ser médico em nenhum momento, em nenhum minuto. Nem quando você está viajando no avião, né, alguém vai lembrar de você. Se tiver um médico a bordo, por favor, né, vem aqui, né, se identifique. Né? Então a gente está aí, firme para qualquer situação. Eu queria te agradecer muito, foi uma grande honra começar essa nova jornada do podcast Medicina do Conhecimento com você, e queria que você deixasse aqui um recado a gente tem os colegas anestesistas, médicos de outras especialidades,
e também muitos acadêmicos de medicina que nos escutam. Uma mensagem para o acadêmico de medicina. Hoje, nessa reviravolta, nesse mundo globalizado e intenso, o que o acadêmico deve focar? Qual seria um bom caminho para a escolha no engrandecimento da sua profissão? Uma sugestão poderosa que eu faço e que demorou talvez umas 2 décadas para eu entender é: conecte-se com as pessoas certas. Procure ajuda. Não tentar sozinho, você vai ter resultado, mas com as pessoas certas é muito mais fácil. Saia da zona de conforto, entre numa zona de desconforto, mas de preferência com as pessoas certas ali do seu lado para estar te auxiliando no processo. Se você é o cara mais inteligente da mesa, tá na hora de trocar de mesa, tá na hora de conectar com outras pessoas. Então, fortaleça o network. Isso é uma das coisas assim que para mim tem feito muita diferença na minha profissão, e eu sou muito grato com as pessoas que eu tenho me conectado ao longo dos últimos anos, dos últimos meses, e eu digo que isso é uma das formas mais poderosas de realmente você crescer cada vez mais dentro da sua profissão. Muito obrigado. O Medicina do Conhecimento estará sempre com as portas abertas para recebê-lo. E vamos cuidar do cérebro para que tenhamos uma mente sã num corpo saudável. Muito obrigado, Camilo. De nada. E aí, caro ouvinte, gostou? Eu tenho 2 dicas para você. Escute a nossa rádio web Medicina do Conhecimento nos seus melhores momentos de esporte, lazer, no deslocamento para o seu trabalho. Basta acessar www.medicinadoconhecimento.com.br. E também você pode fazer parte da nossa comunidade Medicina do Conhecimento, no ecossistema digital SD Conecta. Lá nós discutimos assuntos relevantes com grandes especialistas na medicina perioperatória. Para o nosso podcast, você escolhe a plataforma agregadora no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube. Você pode até pedir para Alexa. Basta dizer: Alexa, toca a Medicina do Conhecimento. Na Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência e é muito importante o seu feedback. Mande sua pergunta, um comentário ou sugestão para o próximo tema do nosso podcast. Compartilhe nas suas redes e deixe seu like. Isso aumenta a divulgação do projeto. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.